vamos para as reações sobre essa decisão, sobre essa articulação de Eduardo Bolsonaro, reações de parlamentares brasileiros, de parlamentares petistas, com relação ao que Eduardo Bolsonaro vem fazendo no exterior contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Começando com ela, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, criticou o que chamou de articulação bolsonarista para aprovar no Congresso dos Estados Unidos o projeto de lei em português, sem censura no nosso território. A proposta não cita o ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, mas pode fazer com que ele fique impedido de entrar no país caso o texto vire lei. Vamos acompanhar o que escreveu a deputada Gleisi Hoffmann e os parlamentares da base do governo Lula, agora aqui no nosso telão, chamando oficialmente aqui, usando pela primeira vez o nosso telão do Povo News primeira edição, o que disse a oposição de Bolsonaro sobre esse assunto. E, no caso, aliados do presidente Lula. Começando por ele, deputado federal Lindenberg Farias, ele falou: compartilhe, entramos na PGR, pedimos investigação criminal e apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro por conspirar nos Estados Unidos contra o Brasil. Não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele tem que ser cassado e responde pelos seus crimes. O próximo a falar sobre o assunto foi o deputado Guilherme Boulos. Acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. O bananinha, abre aspas, patriota, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump, e fica por isso inadmissível. Nós vamos para cima. Glauber Braga, deputado federal, também falou: Eduardo Bolsonaro, Zambelli, Marcos Duval vivem conspirando contra o nosso país. O último chegou a implorar em vídeo que os Estados Unidos invadam o Brasil. O que é isso, minha gente? Essa turma tem que ser responsabilizada. E aí escreve o nome dos deputados que, segundo Glauber Braga, deveriam ser responsabilizados: Eduardo Bolsonaro, cassado; Zambelli, cassada; Marcos Duval, cassado. Deputada federal Maria do Rosário, ela falou: são graves as denúncias contra o deputado Eduardo Bolsonaro por conspirar contra o governo, o STF e a soberania brasileira, um ataque à nossa democracia e, aliás, prática recorrente da família Bolsonaro. Assino junto ao líder Lindenberg Farias, de toda a bancada do PT na Câmara, representação junto à PGR, para que investigação criminal que pode levar a uma denúncia no STF, gravíssimo, denuncia Maria do Rosário. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, que futuramente pode virar até mesmo ministra de Lula. Hoje, protocolamos representações no Partido dos Trabalhadores, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e da bancada do partido na PGR, para que sejam apurados crimes de lesa pátria de Eduardo Bolsonaro. O filho do inelegível está atuando descaradamente contra a soberania nacional na tentativa de intimidar e cessear os projetos judiciais contra os golpistas. Além de atacar o ministro Moraes, ele chegou a pedir que os Estados Unidos apliquem sanções econômicas e diplomáticas contra o Brasil. Até o desespero exige limites, mas essa turma não sabe o que é democracia, também ignora o que é soberania. É simplesmente, segundo Gleisi Hoffmann, vergonhoso o que estão fazendo contra o Brasil e as instituições, de forma ilegal e usando dinheiro público. Paguem aqui por seus crimes, sem apelar para interferências devidas e sem anistia. Como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, o Brasil deixou de ser colônia desde 1822. Foi o que afirmou Gleisi Hoffmann, que reforçou o que disse Moraes sobre esse assunto. É o que já vamos falar e reforçar aqui no nosso programa O Povo News. Então você acabou de ver essas reações na Câmara dos Deputados, que na verdade é um reflexo do que vem fazendo Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas, até mesmo na Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos, grupos bolsonaristas que acabam tendo respaldo do presidente Trump, que é um forte opositor a governo de esquerda pelo mundo, incluindo o presidente Lula. Algumas articulações que são feitas no exterior já tendo respaldo aqui no Brasil e enfrentando resistência do Supremo Tribunal Federal e de deputados aliados ao presidente Lula do Partido dos Trabalhadores.